Isaías capítulo 51. Vamos pegar aqui o versículo de número 2. Isaías 51, versículo 2. Diz assim. Posso ler? Então diz o seguinte: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Vou repetir para vocês: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Diga graças a Deus. Irmão, vamos entender o porquê que Deus está dizendo: olhem para Abraão. Tem dois porquês aqui, pessoal. O primeiro, quando Deus diz olhem para Abraão, olhai para Abraão, vosso pai, é como se Deus estivesse dizendo assim: olha, vejam o que eu fiz na vida de Abraão. Preste atenção o que eu fiz na vida dele. Então esse é o primeiro porquê. O segundo porquê, a segunda razão que Deus pede para nós olharmos para Abraão, é que Deus diz assim, ó, olhai para Abraão, como se ele estivesse dizendo também assim, olha, siga o exemplo de Abraão. Então aqui é dois entendimentos. O primeiro entendimento é o seguinte: vejam o que eu fiz na vida de Abraão. Não é olhar literalmente, pessoal. Ou seja, até porque não tem condições, né? É impossível, porque Abraão já está morto, irmão. É ou não é verdade? Abraão já morreu, já está, né, lá no céu, irmão. Então não é literalmente que Deus está falando, olhem para Abraão. Ele está falando nesse sentido: vejam o que eu fiz na vida de Abraão. Como se ele estivesse dizendo: se eu fiz na vida de Abraão, que já tinha uma certa idade, a sua esposa também já tinha uma certa idade. Abraão, quando Deus ele prometeu o filho para Abraão, irmão, Abraão ele tinha lá os seus 80 e poucos anos, irmão. A Bíblia diz que quando Sara engravidou, irmão, ele já tinha quase 100 anos de idade, pessoal. A própria palavra vai dizer, já já a gente vai estudar, irmão. Então quando Deus disse, olhem para Abraão, é como se ele estivesse dizendo, veja o que eu fiz na vida de Abraão, como é que ele estava, como era a situação dele, da esposa dele. Era impossível, humanamente falando, uma mulher estéril antigamente dar à luz. Hoje é possível devido à tecnologia, né? A ciência que está avançada. A mulher hoje que tem esse problema, pessoal, de esterilidade no seu ventre, ou seja, no útero não gera, irmão, faz o tratamento, ainda que seja de alto risco, consegue dar o neném ter a luz. É ou não é verdade? Antigamente era impossível. Era impossível. E era uma questão tão séria que quando uma mulher que não podia dar filho para o seu marido, por lei o marido dela, olha que situação, pessoal, por lei o marido dessa mulher, que era estéril, tinha direito de casar com outra pessoa para ter filho com outra pessoa, ou seja, com outra mulher, irmão. Você entende quanto que era sério, irmão? Porque humanamente falando era impossível. Então Deus fala, olhem para Abraão e para Sara, ou seja, o ventre de Sara estéril. Se eu fiz na vida deles que era impossível humanamente falando, por que eu não posso hoje fazer na tua vida? Deus pode fazer na nossa vida. Então essa é a primeira razão. A segunda razão é que nós iremos estudar, é que Deus disse, olhem para Abraão, para nós seguirmos os exemplos dele, irmão. É lógico que Abraão, ele cometeu muitos erros. Abraão teve os seus erros, as suas falhas, mas ele deixou grandes lições, pessoal. E não é à toa que hoje nós conhecemos o Abraão como o nosso pai da fé. Inclusive a Bíblia também fala, irmão. Então a gente vai ver e vai estudar, irmão, quais foram os exemplos que Abraão deixou hoje para mim e para você, para todos nós. Vai lá no livro de Romanos, capítulo de número 4. Agora a gente começa a mensagem, irmão. Isso aqui só foi uma pequena introdução. Romanos capítulo 4. Vamos ver o que é que Abraão fez, irmão, ou deixou de fazer,
que fez com que Deus falasse aqui para nós, através do profeta Isaías, para nós olharmos para ele, irmão, para nós seguirmos o exemplo dele. O que é que este homem fez, pessoal? Vai lá, Romanos capítulo 4. Romanos 4. Vamos pegar aqui, gente, o versículo 18. A gente vai ler versículo por versículo e pausadamente, para a gente pegar os mínimos detalhes, irmão. Porque se a gente for ler rápido aqui, feito um carretel descontrolado, irmão, a gente vai perder aqui, pessoal, o mais precioso dessa mensagem. Então vamos pegar o versículo 18 do capítulo 4 de Romanos, que diz assim, olha: o qual, em esperança, o que é que ele fez, gente? Creu, diga assim, ó, creu, acreditou, confiou. Ele creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Então vamos contextualizar aqui, gente. Vamos contextualizar, irmão. Abraão, ele recebeu a promessa de Deus, que na verdade o nome dele nem era Abraão, era Abrão. Só para você entender, irmão. Porque o nome Abraão significa pai de multidões, ou pai de muitas nações. Então, antes de Deus, irmão, cumprir, olha para mim, gente, para você entender, antes de Deus cumprir o que prometeu na vida de Abraão, juntamente com a sua esposa Sara, que era filhos, irmão, Deus já havia mudado o nome dele, pessoal. Sabe o que é que eu aprendo com isso, irmão? Que Deus já estava enxergando Abraão cheio de filho, irmão. Deus já estava vendo a casa de Abraão cheio de filhos e netos, irmão. Então Deus já tratava com Abraão, já falava com Abraão como um pai de família. É assim que Deus nos enxerga, pessoal, com os olhos da fé. Apesar que essa não é a mensagem principal, irmão, mas vale a pena eu deixar muito claro, irmão. Então Deus muda o nome dele de Abrão para Abraão, e também o nome da esposa dele. A esposa de Abraão se chamava Sarai. Deus muda o nome dela para Sara, que significa princesa. E aí Deus promete que ele seria pai de multidões, teria muitos filhos. Só que o tempo passa, irmão. Os anos vão se passando. E cadê a Sara engravidar, irmão? E cadê os sintomas da gravidez, irmão? Porque as mulheres, né? Quem tem filho sabe, né? A mulher, quando ela está grávida, irmão, e às vezes nem sabe, é ou não é verdade, irmão? Mas os sintomas aparecem, irmão. Ou seja, a pessoa tem enjoo. É ou não é verdade, irmão? Eu já vi uma mulher dizendo que enjoou, sabe de quê, gente? Do marido dela, irmão. Misericórdia, irmão. Que Deus me livre desses enjoos aí, irmão. É, irmão. Pastor, sério, eu estou falando sério, pessoal. Pastor, eu estava em casa, quando meu marido chegou, eu não suportei olhar para a cara dele. Eu disse, mas é o seu marido, irmão. É porque eu enjoei dele. Tem aquelas que enjoam de um perfume, de uma comida, que tem uns desejos, não é verdade, irmão? Uns desejos meio esquisito, desejo de comer sabonete. Minha esposa disse que tinha uma amiga, não sei se era alguém da família, que dizia para ela que ela sempre que chegava no trabalho, era uma amiga de trabalho, tinha vontade, desejo de comer sabonete. Quando chegava no banheiro, sentia o cheiro do sabonete, ela tinha desejo de comer mesmo, pessoal. Tem gente que tem desejo de comer barro, comer tanaju, enfim, irmão. Eu só estou aqui dando esses exemplos para você entender que quando Deus promete para Abraão o filho, não se materializa essa promessa logo no início, pessoal. Ou seja, quando Deus promete para Abraão o filho, irmão, não é no outro mês, irmão. Ou no próximo ano a Sara já engravidou, irmão. Ou na mesma semana a Sara engravidou. Não. Se passaram muitos anos, irmão. Porque eu imagino, pessoal, quando Deus promete a Abraão, o tempo vai se passando e a expectativa de Abraão, que gente? Crescendo, aumentando, irmão. Ele não via sinal, pessoal. Ele não via sinais, irmão.
sabe, enjoo da parte da esposa, a barriga ele não via crescendo, Abraão não via os sinais. Então eu estou trazendo esses exemplos todos para você entender que mesmo Abraão não vendo sinais, mesmo Abraão não vendo, sabe, algo em Sara que fizesse ele crer, acreditar mais ainda, que gerasse mais ainda dentro dele, irmão, uma certeza do que Deus tinha prometido ia acontecer, Abraão não viu, mas a Bíblia diz no versículo 18 que ele creu contra a esperança. Primeira lição: Abraão creu mesmo não tendo esperança para crer. Abraão acreditou. Abraão sabia que, humanamente falando, era impossível. Não tinha condições, irmão, de uma mulher estéril naqueles tempos antigos engravidar, irmão. Hoje é possível, mas a gente está falando de milhares de anos atrás, aonde não tinha, pessoal, um desenvolvimento da ciência, da tecnologia, dos especialistas. Então imagine a situação que Abraão se vê, irmão. Ele se vê em uma situação que, se fosse muitos de hoje, no tempo de hoje, irmão, não acreditaria, pessoal, não acreditava. Mas a Bíblia diz que Abraão, mesmo assim, ele creu. Olha para essa pessoa com muito carinho, diga assim, olha nos olhos dela, diga assim: você precisa crer. Mesmo não havendo esperança, precisamos crer, pessoal. Por isso que a Bíblia diz que ele creu contra a esperança. Mas pastor, pelo amor de Deus, o que é crer contra a esperança? Mesmo não tendo esperança, ele creu, irmão. Ele creu que Deus cumpriria o que tinha prometido para ele, irmão. Sara não estava levando muito em consideração não, viu, pessoal? Até porque a Sara não tinha a mesma fé que Abraão, irmão. Quando Abraão foi falar para Sara que Deus disse que ele seria pai de multidões, você já imagina o que aconteceu, né? A Bíblia diz que Sara riu. Sara riu, irmão. Ou seja, ela não botava muita fé não, pessoal. Não foi em vão que ela não aguentou esperar. E a Bíblia diz que ela tinha uma escrava egípcia chamada Agar. Deu uma doida nela, irmão. Capeta entrou mesmo nela, porque só pode, irmão. E ela manda o Abraão, porque tudo bem que era normal, irmão. Parece algo absurdo, né? A gente falando assim, mas na época, irmão, como eu expliquei, o homem tinha direito de casar com outra mulher para poder ter filho, irmão. É o caso, por exemplo, de Penina, Ana e Eucana, irmão. O Eucana era casado com a Ana não podia dar filho para ele, e ele teve filho com outra mulher, irmão. Não era traição, irmão. Era normal. Ele teve filho com a Penina. Só que aí aconteceu aquela situação, né, de a Penina ficava irritando a Ana, e aquilo ali, a Ana ia se revoltando, tudo, mas a Ana nunca partiu para cima da Penina, irmão. Ao contrário, irmão, ela ia aos pés do Senhor Deus se derramar, pessoal, em oração. Deus ouviu a oração dela e Deus fez a Ana dar a luz, irmão. Deus fez a mulher estéril dar luz, pessoal. E nasceu o grande profeta Samuel, irmão. Amém, gente? Um dos maiores profetas da Bíblia, pessoal, que é falado até os dias de hoje, no século 21. Então, a Sara, ela deu esse conselho para o Abraão, né? Para se deitar com Agar, a famosa barriga de aluguel, né? Se deitar com Agar, e quando a criança nascesse, ela pegava a criança e ia ser filho dela com Abraão, irmão. Abraão queria fazer a vontade da sua esposa, foi lá e fez isso, irmão. Só que não era o filho da promessa, irmão. Quem entende, irmão? Não era o filho da promessa, porque Deus prometeu que Abraão teria muitos filhos, mas não com outra mulher. Seria com quem? Com Sara, com a sua esposa. Por isso que lá no Isaías 51, a gente começou com esse texto: olhai para Abraão, vosso pai, e para quem mais? E para Sara.
Ou seja, vejam o que eu fiz na vida de Abraão, na vida de Sara, e eu sou capaz de também fazer na tua vida. Então essa é a primeira lição. Abraão, ele creu contra a esperança. Versículo 18 ainda. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Versículo 19. E o que mais, gente? E não enfraqueceu na fé. Para aqui, pessoal. Abraão, ele não deixou a sua fé ficar fraca, irmão. O tempo passou. Escute bem isso, irmão. Os anos se passaram. Cadê Sara enjoar? Cadê Sara sentir desejo? Ô amor, estou com desejo de comer hoje uma macaxeira. Estou com desejo de comer isso. Cadê? Cadê os sinais? Cadê os sintomas de gravidez? Só que ao invés da fé de Abraão enfraquecer, irmão, ao invés de ele se desmotivar, ele faz algo, sabe, que muitos de hoje não faria. Perdão, que muitos de hoje não faria. Permanecer firme, acreditando. A fé dele não foi enfraquecendo, irmão. Ao contrário, quanto mais ele não tinha mais esperança da sua esposa engravidar, mais ainda a fé dele se fortificava, porque a Bíblia diz que ele se fortificou na fé. A fé dele se fortaleceu. Vamos ler de novo, versículo 19. E não enfraqueceu aonde? Na fé. Irmãos, não deixe a sua fé enfraquecer. Não perca a fé. Não perca a esperança. Pastor, mas eu já fiz de tudo, pastor. Talvez você esteja passando por um problema na saúde. Talvez você esteja passando por um problema familiar, um problema emocional. Quantas pessoas estão depressivas, irmão? Sabe, eu não tenho nada contra os psicólogos, pessoal, e nem contra a psicologia, ao contrário, irmão. Que Deus os use cada vez mais, irmão. Amém, gente? Só que, irmãos, tem situações, irmão, que nenhum deles, nem o psicólogo, nem a psicologia, o psiquiatra, tem situações que nenhum deles, nem até mesmo o pastor, sabe, irmão? Tem situações que é só Deus, irmão. Temos que nos apegar com Deus. Não podemos enfraquecer na fé, irmão. Não se cumpriu ainda, não se materializou ainda aquilo que Deus te prometeu. Permaneça firme na fé. Não se materializou aquilo que você vem buscando, orando. Permaneça firme na fé. Ele não enfraqueceu na fé. Não enfraqueça na fé, meu irmão. A Bíblia diz no mesmo livro de Romanos, né? No capítulo 10, que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de quem? De Deus, irmão. Ou seja, para a nossa fé se fortalecer, para a nossa fé aumentar, irmão, sabe o que é que a gente tem que fazer, pessoal? Não é oração que fortifica a fé, irmão. É a palavra de Deus, irmão. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, irmão. Ouça Deus, irmão, ouça a palavra de Deus, medite na palavra, irmão, examine a palavra, irmão. Só assim a sua fé vai se fortalecer e você não vai enfraquecer na fé, irmão. Amém? Segunda lição, irmão. Você está entendendo agora o porquê que Deus falou lá em Isaías: olhai para Abraão? Por conta disso, irmão. Dessas atitudes de fé que Abraão fez, irmão, e deixou de lição para nós, irmão. É como se Deus estivesse dizendo: veja o que é que Abraão fez. Por isso que eu estou mandando vocês olharem para ele. Você não tem que olhar para o derrotado, irmão. Tem gente que fica, irmão, se comparando a uma pessoa que perdeu na vida, irmão. Tudo bem que a derrota, pessoal,
às vezes faz parte, irmão. A gente não quer perder, irmão, mas nem sempre na vida a gente vai ganhar, sim ou não? Tem momentos que a gente vai perder, meu irmão. A gente quer ganhar, a gente se esforça para ganhar, mas nem sempre a gente ganha. Só que a gente não deve ficar, pessoal, com a nossa mente cauterizada e isolada somente nas derrotas, irmão, e nas pessoas que perderam na vida, irmão. A Bíblia diz, irmão, o anjo da igreja fala lá nas igrejas do Apocalipse, irmão. Ele diz: ao que vencer, eu darei o quê? A coroa, irmão. O prêmio. Ao que vencer. Você tem que olhar para o vencedor. Você tem que se espelhar no vencedor, irmão. Amém, gente? Para de ficar olhando o exemplo daquele que caiu, irmão. Uma vez eu fui fazer um batismo. Olha como é isso que eu estou falando, irmão. Na prática, como é que funciona, irmão? Isso é coisa do diabo, pessoal. Eu fui fazer um batismo um certo dia em uma determinada igreja. Eu não vou falar o lugar, pessoal, até porque essa mensagem está sendo gravada, senão vai expor a vida das pessoas, e essa não é a intenção, irmão. E aí eu fui fazer um certo batismo. Aí na hora, né, antes de eu levar a pessoa às águas a batizar, irmão, é necessário, tem uma apostila antes, né? A gente tem um estudo para a pessoa entender o que é batismo. A pessoa vai descer as águas, não vai dar um mergulho, irmão, vai saber o que está fazendo, irmão. E aí eu estava tirando as últimas dúvidas de quem tivesse lá. E aí eu perguntei a alguém se alguém queria desistir. Quer dizer, eu perguntei às pessoas que eu ia batizar se alguém queria desistir, irmão. E eu nunca faço essa pergunta, pessoal, mas nesse dia eu fiz, irmão. E eu disse: todos têm certeza que querem ser batizados? Alguém tem alguma dúvida? Se tiver, pergunta agora, porque eu estou aqui para tirar as dúvidas. Alguém quer desistir? Aí uma irmã levantou a mão e disse: pastor, eu estou pensando se eu me batizo ou não. Eu disse: mas como assim pensando? Não, porque eu estava conversando com uma amiga minha e ela disse que não é o batismo que vai salvar ninguém. Eu disse: mas quando foi que eu disse que o batismo vai salvar? O batismo é das etapas para nós sermos o quê? Salvo. Aí eu disse: mas por que ela disse isso? Porque ela foi batizada e ela está no mundo. Eu estava conversando com ela do meu batismo, eu até estava convidando para ela vir, né, para ela presenciar. Ela disse: fulano, mas não é batismo que vai salvar ninguém não, porque eu sou batizada há muitos anos e eu estou no mundo, eu me desviei. Mas o batismo não vai garantir ninguém, pessoal, um pedacinho no céu, irmão. A gente tem que se esforçar para andar em novidade de vida, irmão. Por que eu estou contando essa história? Não sei se você já pegou, pessoal. Porque ela está se espelhando em quem? Em uma pessoa que perdeu. Ao invés de ele olhar, pessoal, para aquele que foi batizado, irmão, e está firme, irmão, aquele que está aos pés do Senhor, ela está olhando para um desviado, ou uma desviada no caso dela, irmão. E eu disse: irmã, mas a senhora está, irmã, justificando o erro de uma pessoa como se isso fosse regra para a senhora. Se ela foi batizada e ela hoje não está no caminho de Deus, foi porque ela escolheu. Não é o batismo que vai garantir o nosso lugarzinho na presença de Deus. Não, meu irmão, é luta, é batalha. É aquilo que eu sempre digo aqui na igreja, pessoal. A partir do momento que nós falamos sim para Deus, irmão, e entregamos a nossa vida para Ele, meu irmão, nós fomos numa guerra, irmão. Acabamos de entrarmos na guerra. Nos tornamos soldados de Cristo, irmão. Nos alistamos no exército de Cristo, irmão. É batalha diariamente, pessoal. Da carne contra o espírito. Paulo disse: aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer eu faço. Ou seja, batalha, meu irmão, espiritual, batalha na mente, tentação. Você vencer o seu eu, precisamos vencer as nossas vontades, o nosso eu, os nossos desejos, os nossos impulsos carnais. Não é o batismo em si. Eu estou fugindo um pouco aqui do assunto, pessoal, mas é só para explicar, irmão, que Deus manda você olhar para um vencedor, irmão, para Abraão, o nosso pai na fé. Para de olhar para o derrotado, para de olhar para o desviado, irmão.
Não, porque eu tenho um amigo que ele é desviado. O desviado, primeira coisa, ele vai meter o pau na igreja, vai falar mal da igreja, vai falar mal de pastor, vai falar mal de todo mundo, irmão. Ou seja, ele vai cuspir no prato que comeu, irmão. Ele é ingrato. Ou seja, a primeira vez que ele teve o contato com Jesus, com Deus, ele se apegou, estava indo tudo certo. Deus mudou a vida dele. Ou seja, ele participou da mesa do banquete do rei. Aí se deixou levar pelo pecado, pelas coisas desse mundo imoral, se desviou, aí agora está cuspindo no prato que comeu. Me desculpe dar esse exemplo, mas é a verdade, pessoal. Então olhe para o vencedor, irmão. Olhe para Abraão. Amém, gente? Se você ficar comparando a sua vida, irmão, com a vida daquele que caiu, meu irmão, você será o próximo que vai cair, meu irmão. Mas se você olhar a sua vida, irmão, ainda que não esteja bem, ainda que você esteja fraco na fé, mas se você começar a olhar para aquele, meu irmão, que venceu, que está vencendo, meu irmão. E o que é o sinônimo de vencedor, pessoal? Não é aquele que a sua vida está um mar de rosas não, viu? Porque às vezes a pessoa olha assim, é importante você entender isso. Olha aquela pessoa ganhando rios de dinheiro, fulano venceu na vida. Quer dizer que ter muito dinheiro é porque venceu na vida, irmão? Lógico, por uma parte sim, está vencendo na área financeira, irmão. Mas às vezes a pessoa está lá, meu, cheia de dinheiro, um exemplo, mas está traindo a mulher, irmão. A família está derrotada, irmão. Ou seja, vencer em uma certa área da sua vida, mas a sua família, o principal, né? A base de tudo. É aquela frase que eu sempre digo aqui também na igreja, né? Nenhum sucesso compensa o fracasso de uma família, irmão. Então olhe para Abraão. Ele creu contra a esperança. Que mais? Versículo 19 ainda. E não enfraqueceu aonde? Na fé. E o que mais? Ainda no 19. Não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos. Olha aqui para mim, gente. Ele não olhou para o seu corpo já amortecido, em outras palavras, ele já tinha uma certa idade, ele já era idoso, irmão. A Bíblia diz aqui, deixa muito claro que ele já tinha quase 100 anos. Sabe o que eu aprendo aqui, pessoal? Escute bem o que eu vou te falar, irmão. Ele não olhou para o tempo. Diga Abraão. Pode ser melhor. Diga Abraão não olhou para o tempo. E por que muitas vezes a gente olha para o tempo? Pastor, eu estou lutando há muito tempo. É uma batalha, há anos que eu venho lutando e ainda não aconteceu nada. Eu não sei se eu vou aguentar. Eu não sei se eu vou suportar. Eu não sei se eu vou conseguir. Abraão poderia pensar assim, né? Deus, o Senhor prometeu há anos atrás que eu seria pai de muitas nações. O Senhor mudou meu nome para Abraão. Sabe o que é que eu imagino? Os amigos dele, teu nome é Abraão, significa pai de multidões. Como? Que nem um filho tu tem. Tirando um sarro da cara de Abraão. Eu imagino isso, irmão. Se nós formos comparar com o tempo de hoje, é assim, pessoal. Quer dizer, Deus mudou teu nome, Abraão, e tu não tem um filho? Que Abraão é pai de muitas nações, pai de muitos filhos. O tempo se passou, porque da promessa, pessoal, até se concretizar, existe algo chamado tempo. E o tempo, ele não pode ser o nosso inimigo. O tempo, ele tem que ser o nosso maior aliado. Você não deve perder a sua fé com o passar do tempo. Então, quando eu digo que Abraão, ele não olhou para o tempo, porque a Bíblia diz que ele já era de quase 100 anos. Ou seja, quando Deus promete para ele que ele seria pai, irmão, ele não tinha essa idade. Ele tinha muito menos, que eu não vou arriscar aqui falar a idade certa, irmão. Mas ele tinha muito menos. E os anos se passaram e ele continuou crendo, pessoal. Ele continuou, meu irmão, confiando. Eu sei que Deus vai cumprir.
Eu sei que Deus vai me honrar. Eu sei que eu vou ser pai. Aí ele olhava assim para Sara, meu irmão, a mulher nem dava um sintoma, irmão. Nem desejo tinha, irmão. Estou frisando bem isso aqui, pessoal. Porque ele não via, sabe? Ele não tinha esperança para acreditar, irmão. E talvez você esteja nessa situação. Quantos foram desenganados pelo médico, irmão? Quanto não vê mais esperança? Pastor, eu já fiz todo tipo de exame de tratamento, nada aconteceu, eu não sei mais o que fazer, eu estou desesperada. Não se desespere. Continue crendo. Mas crendo quando eu não tenho esperança. É justamente, crer é isso, pessoal. Fé é isso, irmão. É quando não há mais saída, irmão. Quando não há mais solução. É aí que você pode contar com Deus, irmão. Porque Deus só vai começar a agir na sua vida quando você não souber mais o que fazer, irmão. Vou repetir. Deus só vai começar a agir na sua vida quando você não souber mais o que fazer, irmão. Porque no dia que você souber o que fazer, irmão, Deus não vai fazer, irmão. Deus não faz aquilo que a gente pode fazer, irmão. Isso é óbvio, pessoal. Ou seja, como é que Deus vai fazer algo que eu sou capaz de fazer, irmão? Que Deus é esse, irmão? Que Deus fraco seria isso, pessoal? Deus, ele só faz aquilo que você não pode fazer, aquilo que a medicina não pode fazer, aquilo que a justiça da terra não pode fazer, aquilo que o pastor não pode fazer, aquilo que as autoridades não podem fazer, aquilo que os advogados não podem fazer. O que ninguém pode fazer, Deus pode fazer, irmão. E Ele está fazendo na tua vida hoje. Hoje Ele está fazendo na tua vida. Oh glória! Aplaude esse Deus com alegria. Oh glória! Aleluias! Deus pode, Deus está, Deus vai. Ele está fazendo. Faça como Abraão, irmão. Não enfraqueceu, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos. E nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não olhou para a situação de Sara. É, Deus, o Senhor está dizendo que eu vou ser pai, mas o Senhor está vendo o ventre da minha mulher, né? É seco, não gera. Como é que o Senhor tem coragem de me prometer um filho? Eu estou contextualizando, pessoal. Como é que o Senhor tem coragem de me prometer um filho, sabendo que eu tenho essa idade? Da parte dele, menos maus, né, pessoal? Porque o homem ele pode ter a idade que for, sabia disso, né, irmão? Mas a mulher não, pessoal. Quando chega na época da menopausa, é ou não é verdade, irmão? A mulher não está ovulando mais. Não tem condições, irmão. É a ciência, pessoal. Quer dizer, não tem condições para a ciência. Mas para Deus, tudo é possível, pessoal. Ele não olhou para o ventre da sua esposa que estava morto, irmão. Ou seja, o espermatozoide, irmão, não fecundava no óvulo da mulher, irmão. Quem é mulher sabe do que eu estou falando, irmão. Por quê? Porque ele está estéril, irmão. Mas ele não olhou para isso, a Bíblia diz, irmão. Sabe o que é que eu aprendo também? Ele não olhou para as impossibilidades. Não fica olhando para aquilo que você não pode fazer, irmão. Para aquilo que não é possível. Quando eu digo isso, irmão, porque Abraão sabia que não era possível a Sara engravidar, irmão. Mas ele não ficou olhando para isso, irmão. Ele não focou naquilo que naquilo que não poderia ser feito, irmão. Ele focou, meu irmão, na promessa de Deus. Ele focou na palavra de Deus. Vamos continuar para a gente concluir? Versículo 20. Diz o que, gente? Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Olha para mim, pessoal. Eu não sei nem que lição a gente já está em várias, irmão. Então, outra lição que a gente pode aprender aqui, irmão, que ele não duvida. Está escancarada essa lição aqui para nós, irmão. Não duvide, irmão. Volta a dar o exemplo dos amigos, né?
Não sei, mas estou aqui contextualizando, irmão. Abraão, eu acho que o teu Deus não vai cumprir não. Olha a tua idade, homem. Tem condições não, Abraão. Isso poderia causar o que nele, gente? Trazer o que para ele, irmão? Dúvida, irmão. Mas a Bíblia diz que ele não... Fala aí, gente. Ele não duvide, irmão. Não duvide da promessa, irmão. Creia na promessa. E a Bíblia diz também, ainda no versículo 20, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. E o que mais, gente? Mas foi fortificado na fé, fazendo o quê? Dando glória a Deus. Não foi murmurando, não foi reclamando, não foi questionando, foi dando glória a Deus, irmão. E aí, Deus, o Senhor vai cumprir ou não vai? Quer dizer, o Senhor vai esperar eu morrer? Olha os meus amigos tirando um sarro de mim, Deus. O Senhor vai deixar? Olha os meus amigos duvidando que o Senhor me prometeu isso. Se até a própria esposa duvidou, quem dirá os amigos, pessoal? Então ele poderia, sabe, colocar Deus na parede, como muitos fazem, pessoal. Lógico, não literalmente, mas no sentido figurado. Colocar Deus na parede, Deus, o Senhor tem que fazer, porque não sei o quê, porque isso. Não, meu irmão. Ele foi fortificado na fé, irmão, pega esse detalhe. Ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus, irmão. Agradecendo, glorificando a Deus. Não foi questionando a Deus, não foi murmurando contra Deus, não foi reclamando da vida. Para de reclamar, para de murmurar, para de ficar questionando, perguntando tudo. Eu não sei como é que Deus vai fazer e nem queira saber. Deus não quer dar explicação de como Ele vai fazer, pessoal. Ele só quer que nós venhamos crer. Só creia, meu irmão. Lembra o que é que Jesus falou para Marta? Quando Jesus chega lá, na casa de Marta, na aldeia, né? E diz assim: onde é que colocou o teu irmão, o Lázaro? Lázaro já estava morto. Vamos lá que eu vou mostrar ao Senhor. Jesus falou: teu irmão há de ressuscitar. Não, Jesus, porque não sei o que, ele vai de ressuscitar. Se você crê, Marta, você vai ver o quê? Mas ela tinha que o quê, gente? Ela tinha que crer, irmão. Isso é fé, pessoal. Mas como assim crer em uma pessoa que vai ressuscitar, que já está morto de 4 dias, que o corpo já está podre, já está em estado de decomposição, cheirando mal, porque foi o que ela mesma disse, mas já faz 4 dias, já cheira mal. Mas ele disse: mas se você crer, não importa se já é 4, 3, 5, 10 dias, poderia ser o dobro, 8 dias, irmão, ou o triplo, irmão. Ele só queria que ela cresça, irmão. E graças a Deus que ela creu. Amém? Tiraram a pedra e Jesus falou: Lázaro, vem para fora. E vem aquele homem, meu irmão, envolto com faixas. Jesus mandou tirar as faixas do corpo de Lázaro. E a Bíblia diz que Jesus ressuscitou Lázaro, meu irmão. Jesus vai ressuscitar aquele que está morto espiritualmente. Vai curar, vai libertar. Jesus tem bênção para você, irmão. Eu não sei como é que você está passando, irmão. Mas olha o que é que Abraão deixa para nós, irmão. Olha as preciosidades de lições que Abraão deixa, irmão. Abraão teve os seus erros? Muitos. Teve um período da vida de Abraão que Deus deixou de falar com ele, pessoal.
Muito tempo, irmão. Teve um período que Deus não falava mais com Abraão, irmão. Depois que Deus foi voltar a falar com ele. Justamente depois desse ato, irmão, que Abraão foi lá, ouviu a voz da sua esposa. Isso aí é outra lição, irmão. Então Abraão teve sim os seus erros, irmão. Mas as suas lições que ele deixou, pessoal, falam mais alto do que os seus erros, irmão. Amém? Porque a Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, irmão. Ele foi fortificado dando glória a Deus. E para a gente concluir, versículo 21. E estando certíssimo, ou seja, ele não tinha dúvida, irmão. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. O Deus que prometeu na vida de Abraão, levanta a tua mão aí direita, levanta a tua mão que eu vou profetizar na tua vida. O Deus que prometeu na vida de Abraão que ele seria pai de multidões, que ele teria muitos filhos, é o Deus que está prometendo para você: eu estou cuidando, eu estou trabalhando, eu vou te honrar, deixa comigo, a tua vida, a tua casa, a tua família está no controle das minhas mãos. Oh glória, aplauda Jesus, aplauda o nome dele, aleluias. Fica de pé, gente, vamos orar, gente. Coloca a tua mão no coração, fecha os teus olhos em nome de Jesus. Fala com Deus agora. Coloca diante de Deus agora a tua situação. Qual é o teu problema, meu irmão? Qual é a luta que você tem enfrentado? Qual é a batalha que você tem passado? Abraão estava passando por esse processo na vida dele com a sua esposa. Eles desejaram ser pais, eles desejavam ter filhos. Oh, meu irmão, mas Deus não deixou só apenas ficar no desejo. Deus cumpriu a promessa na vida dele. Deus fez a obra na vida dele. Deus prometeu, meu irmão. O tempo se passou, os anos se passaram. Abraão continuou crendo. A palavra diz que ele creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Ele confiou, meu irmão. Mesmo não tendo esperança, ele creu. Mesmo, meu amigo, minha amiga, ele estando nessa situação, meu irmão, a sua idade avançada, o ventre da sua esposa estava seco, estava morto, era estéril. Mesmo assim ele confiou, mesmo assim ele acreditou. Hoje o Senhor fala contigo e ele está dizendo: creia, creia filho, creia filha, acredite, confie, meu irmão. Ainda que a ciência fale ao contrário, ainda que você tinha feito de tudo e nada mudou, nada aconteceu, meu irmão, entrega na mão de Deus. Coloca na mão de Deus a tua situação, coloca na mão de Deus a tua causa, coloca na mão de Deus os teus problemas. Quando ninguém puder mais resolver, quando você já fez de tudo, é aí que Deus começa a agir, é aí que Deus começa a trabalhar. E Ele está agindo agora na tua vida, Ele está trabalhando, Ele vai te honrar, Ele está te honrando. A vitória é tua, Deus é contigo, o poder está nas tuas mãos através do nome de Jesus. E você pode confiar, e você pode declarar, determinar que você está, meu irmão, minha irmã, abençoado, abençoada, que você está livre deste mal, que você está livre dessa doença autoimune, que você está livre dessa depressão, dessa opressão, dessa perturbação, livre dos vícios, livre da insônia, livre desses medicamentos que tem só atrapalhado, prejudicado. O poder de Deus, meu irmão, está sobre a tua vida, está neste lugar. Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então dá glória a Deus aí, povo de Deus. Diga glória a Deus, glória a Deus. Abraão não murmurou, Abraão não reclamou, Abraão não ficou questionando a Deus: Deus, por que isso, por que aquilo? Não, não, não. Ele só abriu a boca e disse: glória, 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 aleluia.
aleluia, aleluia, oh, aleluia, Senhor. Vai tocando, vai passando de vida em vida, vai tocando de pessoa em pessoa com teu poder, Senhor. Eu quero ver esse povo aqui vencendo, eu quero ver essa mulher dando volta por cima, eu quero ver esse homem dando a volta por cima, essa pessoa, meu Pai, que está, meu Deus, numa situação difícil, essa pessoa que está pensando em desistir, que está pensando em recuar. Não desista, meu irmão, não pare, meu irmão, não se dê por vencido. Deus é contigo, Ele é a tua força, Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu refúgio. Você precisa se refugiar nesse Deus, você precisa se apegar a esse Deus. É somente nele, meu irmão, que nós renovamos a nossa fé, é somente nele que nós nos sentimos fortes, é somente nele que nós nos fortalecemos. Abraão, meu irmão, ele estava certíssimo, ele tinha certeza daquilo que Deus tinha prometido. Deus era poderoso para o fazer. Ele não olhou para o amortecimento do ventre da sua esposa, ele não olhou para as impossibilidades da vida, ele confiou, ele acreditou. Oh, glória, aleluia. Eu creio, Jesus, eu acredito, Jesus. Ainda que o mundo fale o contrário, eu acredito. Ainda que a justiça dessa terra não seja feita, mesmo assim eu acredito na tua justiça. Ainda, meu Deus, que o mundo fale, mesmo assim eu acredito em ti. Ainda, Senhor, que a figueira não floresça, mesmo assim nós acreditamos, assim como teu servo. Oh, glórias a ti, Jesus. Eu declaro saúde para o teu corpo, eu declaro saúde para o teu corpo nesse dia. Receba saúde no seu corpo agora. Seja livre dessa enfermidade, seja livre deste mal agora. O familiar que está acamado, que está na UTI, eu oro por todos os enfermos agora. Eu oro por todos os enfermos agora. As pessoas, meu Deus, que nesse mês, nessa semana me pediram oração, a todos. O Senhor sabe, meu Deus, a quem eu estou dirigindo agora essa oração. O Senhor conhece o meu coração. Meu Deus, toque agora nessas vidas que aqui estão e daquelas aqui que não estão, Jesus. Visite os hospitais, os leitos, visite as enfermarias, visite, Senhor. Aquele hospital do câncer está superlotado, meu Pai. Crianças estão morrendo, idosos estão morrendo, pessoas estão morrendo. Eu repreendo esse mal, eu repreendo o câncer em nome de Jesus. Câncer, cai por terra agora. Tumor maligno, benigno, cai por terra agora em nome de Jesus. Mioma, caroços, desapareçam agora em nome de Jesus. Osteoporose, em nome de Jesus. Todo mal, toda dor crônica, em nome de Jesus. Problema no sistema reprodutor, no sistema imunológico, no sistema linfático dessa pessoa. Sai do fígado, do pâncreas, do rins, do intestino delgado, do intestino grosso, em nome de Jesus. Sai da visão, da audição. Eu estou te repreendendo, Satanás. Eu estou te repreendendo, demônio, na autoridade do nome de Jesus. Eu estou mandando, eu estou ordenando. Retroceda agora. Doença, retroceda agora. Diabetes, retroceda agora. Em nome de Jesus. Cegueira, retroceda agora. Em nome de Jesus. Ah, meu Deus, essa pessoa que está perdendo a audição, essa pessoa que não está ouvindo direito com os dois ouvidos, em nome de Jesus, os seus ouvidos se abrem agora. Em nome de Jesus. Restauração sobre a tua casa, restauração sobre a tua família. Levanta a tua mão, repita comigo: eu creio, Jesus. Fale com fé, diga: eu creio, Jesus. Nas tuas mãos eu entrego a minha vida, porque eu tenho certeza, assim como Abraão, ele tinha certeza, e o Senhor cumpriu na vida dele. Diga: eu creio que o Senhor não vai cumprir na minha vida, o Senhor já cumpriu. Essa é a minha fé, Jesus. Diga glória a Deus. Diga obrigado, Senhor. Dê uma linda salva de palmas para esse Deus com alegria. Oh, glória!